satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza aos amados irmãos no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua alma da sua aula da Escola Bíblica Dominical. No início da semana, veja esta pré-aula, leia a revista das lições bíblicas, veja também os textos de apoio que nós temos ali no site do portal Escola Dominical, também os links que nós disponibilizamos de outras videoaulas e de outros textos de apoio, e no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, acompanhe a nossa aula que é transmitida ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, e lá numa aula interativa, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas, e no domingo compareça à Escola Bíblica Dominical, para que o irmão possa efetivamente evangelizar enquanto ensina e ensinar enquanto evangeliza. Neste trimestre, nós estamos estudando o tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Comentário do pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Dons de Revelação. Nós agora, ainda neste primeiro bloco, onde estamos estudando os dons espirituais, porque o nosso tema é dons espirituais e ministeriais. Então nós já estudamos na lição primeira a questão dos dons, que Deus dá aos homens, à sua igreja, para a continuidade do ministério de Jesus Cristo através da igreja. Vimos na aula passada a respeito do propósito dos dons espirituais, para que Deus dá dons à igreja, e nestas 3 próximas lições nós vamos estudar os dons espirituais ou dons carismáticos, que são aqueles dons que se encontram elencados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo, tratando a respeito dos dons espirituais com a igreja de Corinto, ele traz uma relação de dons lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Leiamos ali a partir do versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nesta lista que Paulo elenca, nós temos os chamados dons espirituais. Alguns chamam de dons espirituais propriamente ditos, os carismata, porque a palavra aqui no grego original fala a respeito dos carismata. Carismata pneumatica, é o que está escrito ali em 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, quando nós falamos nos dons, né, nós já vimos que Deus dá à igreja vários dons. Né? O pastor Ron Phillips, pastor norte-americano, elenca 25 dons que são mencionados nas Escrituras. Deus dá estes dons à igreja. Agora, esta lista dada pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, aqui, que nós acabamos de ler, são conhecidos como os dons espirituais ou dons carismáticos. Quer dizer, são graças especiais, como diz a Bíblia, diz que o Espírito Santo reparte a cada um como quer, que são manifestações do Espírito Santo para momentos específicos, para situações concretas, a fim de obter a edificação, a exortação,
e a consolação da igreja. São poderes que o Espírito Santo dá a alguns dos seus servos na igreja para atuar em situações concretas, em situações difíceis, em momentos em que a presença de Deus se faz absolutamente necessária para que nós prossigamos a nossa jornada e a nossa pregação. É por isso que o subtítulo do nosso trimestre é Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O que quer dizer a palavra extraordinário? A palavra extraordinário quer dizer fora da ordem, fora do habitual, fora do corriqueiro, fora do comum, fora do que todo dia se acontece. Isso é importante porque os dons espirituais, eles existem, eles são atuais na igreja, mas eles atuam esporadicamente. A manifestação dos dons espirituais é uma necessidade para a igreja, mas a atuação é esporádica, ou seja, não é algo de todo o dia, nem algo costumeiro ou habitual. Por quê? Porque são manifestações para situações específicas. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitos acabam achando que por serem portadores de dons espirituais, eles devem exercê-lo a todo instante, a todo momento. Mas o exercício deste dom espiritual depende da soberana vontade de Deus. Deus conhece a igreja, Deus conhece os homens, Deus conhece a necessidade da igreja e, por isso, os dons são exercidos conforme a necessidade, para o que for útil, como nós vimos na aula anterior. Né? A manifestação do Espírito Santo, Paulo diz, é dada a cada um para o que for útil. Então, nem todos têm os dons e nem os dons são exercidos a todo momento. Isso é muito importante que nós aprendamos e Paulo fala isso no momento que está ensinando a igreja de Corinto a respeito dos dons espirituais. Nesta lista que Paulo traz, são os chamados 9 dons. Desta lista que nós lemos aqui, Paulo elenca 9 manifestações do Espírito Santo. É verdade que, como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, quando a Bíblia fala em dons de curar, está usando o plural. Então, na verdade, não seriam 9, seriam mais do que 9 dons, porque o dom de curar não é um só, são dons de curar. Mas, tradicionalmente, é conhecido como os 9 dons. E são estes 9 dons espirituais que nós vamos estudar nas próximas 3 lições, que é o primeiro bloco deste nosso trimestre. Hoje nós vamos estudar 3 dons, porque os estudiosos das Escrituras, eles dividem os 9 dons em 3 grupos de 3 dons. São 9 dons que Paulo elenca nessa lista, e eles dividem em 3 grupos. Os chamados dons de revelação ou de ciência, que é o que nós iremos estudar hoje, os chamados dons de poder e os chamados dons de elocução, ou dons de fala, ou dons de eloquência. São, portanto, 3 os grupos destes dons. Esta divisão que é didática. Nós nos lembramos que o nosso próprio comentarista diz que a divisão mesmo entre dons espirituais, dons ministeriais, dons assistenciais, são divisões didáticas. Na verdade, a Bíblia traz aí, Paulo traz estas listas diferentes a respeito dos dons, mas é uma divisão didática, para nós entendermos a finalidade e o propósito, o objetivo de cada dom, mas na verdade não há uma separação estanque destes dons na igreja. Deus dá dons à igreja para que todos eles se complementem e permitam que a igreja cumpra o seu ministério, cumpra a sua tarefa
e que os crentes cresçam espiritualmente, aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não nos iludamos com essas classificações, elas existem para o nosso aprendizado, para o nosso estudo, para o nosso entendimento, mas não separemos os dons como algo, como realidades, como manifestações totalmente separadas umas das outras. Não. Os dons, inclusive, servem, como nós já vimos também na aula anterior, para que haja unidade do corpo de Cristo, para que na diversidade dos seus membros, o corpo de Cristo seja uno e possa crescer e ser edificado em amor. Os dons chamados de ciência ou de revelação são os dons da palavra da sabedoria, da palavra da ciência e do discernimento de espíritos. Estes 3 dons que são os que nós vamos estudar hoje. Estes dons chamados de ciência ou de revelação, eles assim são chamados porque são manifestações do Espírito Santo que trazem a onisciência de Deus. O Espírito Santo é Deus, é uma das pessoas da Trindade, e quando ele se manifesta através destes dons na igreja, nós temos a manifestação, o povo percebe a onisciência de Deus. Nós sabemos que Deus conhece todas as coisas. Ele conhece até o íntimo do homem. Paulo, quando escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele nos fala a respeito da profundidade do conhecimento de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O nosso Deus, irmãos, ele é onisciente. Ele conhece e sabe todas as coisas. E quando nós somos salvos, e quando nós passamos a estar em Cristo Jesus, a estar na sua igreja, nós então passamos a ter participação neste conhecimento de Deus. Como corpo de Cristo, nós precisamos também ter acesso a este conhecimento de Deus. É evidente que Deus é onisciente, só Ele sabe todas as coisas, mas Ele reparte o conhecimento das coisas com o seu povo. Ele tem prazer em revelar ao seu povo as coisas que o homem por si só não tem condições de entender. Os irmãos, vejam que nessa passagem que nós lemos, a Bíblia diz que ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. E também ninguém sabe as coisas de Deus,
senão o Espírito de Deus. E aquilo que o Espírito de Deus sabe a respeito do Senhor, aquilo que ele sabe porque ele é Deus, ele também transmite à sua igreja. A primeira forma de transmissão do conhecimento de Deus para o homem é através da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para o homem. Nós conhecemos os desígnios de Deus, o propósito de Deus, o plano da salvação de Deus, porque Deus nos revelou na sua palavra. A palavra de Deus é a principal forma de revelação do homem a Deus. Não há outro modo de se revelar a vontade de Deus ao homem, a não ser através da sua palavra. E Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Então, tudo quanto nós sabemos a respeito do propósito de Deus para o homem, a respeito dos desejos de Deus para o homem, a respeito dos planos de Deus para o homem, nós encontramos na sua palavra. Ela é a suprema e fidedigna revelação de Deus ao homem. Ela é a verdade. Por ela, nós ganhamos a fé em Cristo Jesus e nós temos entrada na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por isso estaremos com ele vivendo eternamente. Então, a palavra de Deus é a principal forma de revelação de Deus ao homem. Por isso que quando Deus se revelou completamente ao homem na pessoa de Cristo, estava ali se cumprindo a própria palavra, porque a palavra é o próprio Jesus. O evangelista João, ele nos diz isso no início do seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aqui é a palavra. E no versículo 14 ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o mesmo João, no livro do Apocalipse, diz que quando Jesus vier na batalha do Armagedon, livrar o povo de Israel das mãos do anticristo, ele vem como a palavra de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é testificado pela palavra, porque a palavra é a suprema, sublime revelação de Deus aos homens. Mas, além da palavra de Deus, que é a revelação de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, do caráter de Deus ao homem, Deus também quer que nós saibamos as coisas pertencentes ao Senhor e saibamos de algo que possa estar oculto e saibamos distinguir as manifestações sobrenaturais que são de Deus ou não. E para a edificação da igreja, Deus então coloca os chamados dons de ciência ou dons de revelação, que são estes dons espirituais que nós vamos estudar hoje. Pastor Antônio Gilberto, no seu livro Verdades Pentecostais, ele diz o seguinte a respeito destes dons. São dons que manifestam o saber de Deus. Então, através dos dons de revelação, Deus mostra ao seu povo que ele sabe das coisas, que ele conhece todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Deus conhece todas as coisas. O salmista, no Salmo de número 139, ele revela a onisciência de Deus. Lá no Salmo 139 ele diz, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar,
De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Deus conhece tudo, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. E é por isso que ele, nas necessidades da igreja, ele, através dos dons de revelação, manifesta a sua onisciência, para que os homens percebam que ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Então, os dons de revelação, eles se manifestam na igreja para demonstrar o saber de Deus, a onisciência de Deus, para mostrar a todos que Deus conhece todas as coisas. Quais são, então, estes dons de revelação? O primeiro deles é a palavra da sabedoria. No ano passado, no último trimestre, nós estudamos os livros de Provérbios e de Eclesiastes, que são dois dos chamados livros de sabedoria, ou livros sapienciais da Bíblia Sagrada. E nós vimos ali o que é a sabedoria. Sabedoria é a capacidade de fazer as coisas certas na hora certa e do modo certo. Então, a sabedoria é fazer a coisa certa na hora certa e da maneira certa. Isto que é sabedoria. Sabedoria não se confunde com erudição. Erudição é escolaridade. Uma pessoa, ela faz um curso regular, desde o ensino fundamental até o pós-doutorado, ele se torna um PhD, ele é um erudito, ele é um conhecedor a respeito de uma determinada matéria, de um determinado assunto, porque ele estudou aquilo, ele pesquisou, ele se aprofundou, ele tem conhecimento daquele assunto com todas as descobertas que o homem teve através da sua inteligência. Isso se chama erudição. Isto é algo natural. Isto é algo dado por Deus, lógico, porque tudo é dado por Deus, nós nada temos, mas é algo que se obtém através de um esforço, de um estudo, é algo que não tem nada de sobrenatural. Nós, às vezes, chamamos os sábios, né? Os sábios da academia, mas, na verdade, eles são eruditos. São pessoas que se aprimoram, são pessoas que estão sempre estudando e que se dedicaram à pesquisa, ao aprendizado, e hoje são grandes conhecedores a respeito daquele assunto. Isto é erudição, não é sabedoria. A inteligência também não é sabedoria. Inteligência é a capacidade de descobrir coisas, de enfrentar situações novas. Então, a pessoa inteligente é aquela pessoa que sabe lidar com coisas novas e sabe dar solução a problemas novos, é criativa, ela tem a capacidade e a agilidade de enfrentar situações novas e dominar estas novas situações. Isto é inteligência. Também é algo dado por Deus. Todos os seres humanos são inteligentes, uns mais, outros menos. Existe até aquela medição do quociente de inteligência. Mas isso também não é sabedoria. A sabedoria é saber fazer a coisa certa, a hora certa e do modo certo. E isto a pessoa sábia não precisa ser erudita, nem tampouco inteligente. O sábio é aquela pessoa que sabe agir de maneira correta. É por isso que a sabedoria está sempre vinculada à ação. O filósofo grego Aristóteles dizia que isso era sabedoria prática. É saber se conduzir,
saber viver, saber agir. Isto é sabedoria. E nós vemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O Salmo 111 deixa isso bem claro. O salmista, no Salmo de número 111, ele diz o seguinte, Salmo de número 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então aqui o salmista, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria, ela é algo que vem de Deus. Não é algo que vem do estudo, do esforço humano, não é algo que vem da própria constituição intelectual da pessoa, como é a inteligência, mas ela vem de Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o salmista completa: bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Então a sabedoria, ela é uma característica de todo o salvo. Todo salvo tem de ser sábio, tem que adquirir sabedoria. Por quê? Porque o salvo, ele teme a Deus. Ele obedece ao Senhor. Ele dá ao Senhor a devida honra, a devida glória. Ele teme a Deus. Ele observa a lei do Senhor. E por ele ser temente a Deus, ele inicia o caminho da sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E todo salvo, portanto, tem a sabedoria. Porque ele tem Jesus. E o apóstolo Paulo, lá escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Então, um crente não pode ser tolo. Nós já vimos no quarto trimestre de 2013 que quando Salomão fala no livro de Provérbios e no livro de Eclesiastes a respeito do tolo, do falto de entendimento, ele está falando a respeito do ímpio, daquele que não crê em Deus, daquele que não obedece a Deus. Então, sabedoria, irmãos, todos os crentes têm. Todos os salvos têm sabedoria, porque são tementes a Deus. Se há algum tolo, é porque ele não é servo de Deus. Ele é um falso cristão. O verdadeiro cristão tem sabedoria. Mas o dom espiritual do que nós estamos falando aqui não é a sabedoria. A sabedoria todo crente tem. É uma disposição permanente, é uma qualidade que vem à pessoa por ela ter crido em Jesus. É por isso que um dos aspectos do Espírito Santo está lá em Isaías, capítulo 11, quando a Bíblia fala a respeito das 7 características do Espírito Santo, os chamados 7 Espíritos de Deus, ou seja, as qualidades que o Espírito Santo infunde em nós, nós encontramos ali em Isaías capítulo 11, versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui, a Igreja Romana fala dos dons do Espírito Santo. Quando ele fala dos dons do Espírito Santo, fala dos 7 dons. Fala destas disposições permanentes que nós temos aqui no Espírito Santo. Não é disso que nós estamos falando aqui. Todo mundo que tem o Espírito Santo, e tem o Espírito Santo, aquele que crê em Jesus, recebe do Espírito Santo a sabedoria, porque ele é o Espírito de sabedoria. Agora, o que nós estamos falando aqui é o dom da palavra
da sabedoria. E vejam bem a expressão usada pelo apóstolo Paulo. Palavra da sabedoria. Ou seja, é uma palavra, é uma mensagem, é um momento em que, por necessidade da igreja, Deus usa o portador do dom da palavra da sabedoria para que ele dê um conselho, dê uma palavra certa, no momento certo, da maneira correta. Então, na verdade, esta palavra da sabedoria é um dom que Deus dá a alguém que ajuda a igreja. E quando eu digo a igreja, não é só a totalidade dos membros. Pode ser um membro só. Mas é uma palavra vinda da parte de Deus, de forma sobrenatural, que ajuda um crente, ou vários crentes, a sair de uma situação difícil, dizendo a coisa certa, na hora certa e do modo certo. A Bíblia fala que a palavra dita a seu tempo tem um grande valor. Lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, a Bíblia diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É esta palavra dita a seu tempo, vinda diretamente da parte de Deus, que é a palavra da sabedoria. E nós vemos de início que se trata de um dom absolutamente indispensável na vida daqueles que estão à frente do povo de Deus, daqueles que estão para aconselhar, daqueles que estão para orientar o povo. Porque eles precisam falar a palavra correta no momento certo, da maneira certa. É por isso que aqueles que estão à frente do povo de Deus, aqueles que pastoreiam, aqueles que estão à frente de grupos da igreja, de departamentos da igreja, precisam pedir a Deus o dom da palavra da sabedoria. Então a palavra da sabedoria é uma palavra dita num momento em que se precisa de uma orientação, em que se está numa situação difícil, e Deus então usa alguém para falar a palavra certa, no momento certo, na hora certa. Esta é a palavra da sabedoria. Lá em Eclesiastes, Salomão fala a respeito de um sábio, lá no capítulo 10 de capítulo 9 de Eclesiastes, no versículo 14, Salomão diz assim: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Esse sábio pobre livrou aquela pequena cidade, que tinha poucos homens, de um grande exército, que havia sitiado aquela cidade. Mas pela sabedoria daquele pobre homem, a cidade se livrou do ataque do inimigo. Apesar do inimigo ser mais forte, apesar da cidade ser fraca. Irmãos, é este o papel que o portador do dom da palavra da sabedoria faz na igreja. A igreja, ela é o povo de Deus, mas ela tem pouca força. Lá no livro de Apocalipse, Jesus disse a respeito da igreja de Filadélfia, a igreja que vai ser arrebatada, lá no capítulo 3, no versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar.
tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós somos frágeis seres humanos. Nós temos o Espírito de Deus, temos a salvação, temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, mas temos pouca força. E o inimigo vem com sua força maior, porque ele é maior do que nós. O apóstolo diz, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Ele não diz que nós somos maiores do que o que está no mundo. O que está no mundo é maior do que nós, porque a Bíblia diz lá no Salmo 8 que o homem foi feito pouco menor do que os anjos. E o inimigo das nossas almas é um querubim caído, sim, mas não deixa de ser um querubim caído. É um anjo maior do que nós. Mas assim como aquela cidade pequena, com poucos homens, pode se livrar, apesar da sua pouca força, em razão daquele sábio, da mesma maneira, nos momentos difíceis, nos momentos em que o inimigo cerca a igreja, Deus pode levantar homens que tenham a palavra da sabedoria, para que eles venham pela sabedoria, pelo falar correto, na hora certa, da maneira certa, fazer com que o povo de Deus se desvencilhe e escape das astutas ciladas do inimigo. No Antigo Testamento, e nós quando falamos em dons espirituais, nós devemos lembrar que os dons espirituais, eles estão à disposição da igreja e são necessários para o trabalho da igreja. Mas o Espírito Santo, que é o mesmo, agia esporadicamente no Antigo Testamento. Nós sabemos que hoje o Espírito Santo habita no crente, está com a igreja de uma maneira permanente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agia e operava de forma limitada e episódica. Ele descia sobre alguns, os profetas, e esses agiam sob o impulso do Espírito Santo de forma limitada e episódica. Então, também os dons espirituais se manifestaram no Antigo Testamento, mas, logicamente, de forma muito limitada e muito mais episódica do que hoje. Se hoje na igreja as manifestações já não são habituais e corriqueiras, porque o Espírito Santo atua pelos dons de forma episódica em situações concretas, a verdade é que nós temos pessoas disponíveis a todo tempo para que os dons sejam exercidos. Não são todos que recebem os dons, mas aqueles que recebem os dons estão sempre à disposição do Espírito Santo. Então o dom ele é episódico na igreja, ele é episódico em um Novo Testamento, mas a disposição daqueles que foram escolhidos é permanente. No Antigo Testamento, tanto a disposição quanto a manifestação eram episódicos, eram limitados. Mas nós temos exemplos no Antigo Testamento do dom da palavra da sabedoria. Além de Salomão, que é o exemplo clássico da palavra da sabedoria, quando ele foi usado por Deus para a solução daquela questão daquelas duas mães prostitutas que pleiteavam a posse de uma criança, Deus o usou com a palavra da sabedoria. Quando ele diz, tragam a espada e dividam esta criança ao meio, ele foi usado pelo Espírito Santo com o dom da palavra da sabedoria. Ele disse a coisa certa, na hora certa, no momento certo, da maneira certa, e descobriu por isto quem era a verdadeira mãe. E quando o povo viu isso, a Bíblia diz que reconheceu que Deus lhe havia dado sabedoria. Então, além de Salomão, nós temos o exemplo de Aitofel, né? Em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, nós temos o seguinte. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. E era o conselho de Aitofel,
que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Deus deu a Aitofel esta capacidade de dar uma palavra de sabedoria, falar a coisa certa, na hora certa e do modo certo. Até quando ele aconselhou Absalão, ele deu o conselho correto. Para que Absalão fosse rei, deveria perseguir imediatamente Davi e não deixar que ele se reanimasse e pudesse vencer Absalão, como foi o que aconteceu. Mas Deus transtornou o conselho de Aitofel, porque era desígnio de Deus punir Absalão. Mas Aitofel, ele tinha esta capacidade que Deus lhe havia dado, da palavra da sabedoria. É verdade que Aitofel se desviou dos caminhos do Senhor, acabou se suicidando. Prova de que o porte de um dom espiritual não garante a salvação de ninguém. Então, no Antigo Testamento, nós temos os exemplos de Salomão e Aitofel, na palavra da sabedoria. Em o Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo sendo usado por Deus com este dom da palavra da sabedoria. Quando ele estava no Sinédrio para ser julgado em Jerusalém, depois que havia sido preso, Deus lhe deu uma palavra de sabedoria. Está lá em Atos, capítulo 23, versículos de 1 a 5. Vendo aquela situação difícil em que se encontrava, o Espírito Santo faz Paulo dizer. Paulo já tinha sido levado preso. Havia um grande tumulto. No início daquela audiência, ele ainda, sem saber que se tratava do sumo sacerdote, ofendeu o sumo sacerdote. Ele ficou numa situação ainda mais difícil. Já havia um grupo contra ele e ele ainda ofendeu o sumo sacerdote. Mas é naquele momento que o Espírito Santo lhe usa com a palavra da sabedoria. E Paulo, então, usado por Deus, diz que ele estava sendo julgado ali em nome da ressurreição dos justos. E com esta palavra, ele dividiu a assembleia entre fariseus e saduceus. E o tumulto que era contra ele se voltou à discussão entre fariseus e saduceus, de tal maneira que julgamento não houve e foi necessário que o tribuno tirasse Paulo do Sinédrio. E com isto Paulo se livrou da mão do Sinédrio. É a palavra da sabedoria. É aquela mensagem, aquela palavra que vem diretamente de Deus. Não vem da inteligência do homem, da experiência do homem, vem de Deus. E que através daquela fala correta, no momento certo, da maneira certa, o povo de Deus é orientado para escapar das situações difíceis em que se encontra. Além do dom da palavra da sabedoria, nós também temos o dom da palavra da ciência. O dom da palavra da ciência, que muitos chamam de dom de revelação. O que é o dom da palavra da ciência? É o dom dado pelo Espírito Santo para que se tenha o conhecimento de algo que está oculto. Seja algo que está revelado na palavra, seja algo que precisa ser descoberto, algum fato ou alguma circunstância que precisa ser colocada à prova, colocada à luz, ao conhecimento da igreja, seja de um membro, seja da comunidade. O dom da palavra da ciência é uma palavra, é a revelação de algo que está oculto. Não podemos nos esquecer que para Deus nada é oculto. Nós já vimos aqui no Salmo 139. Ele tudo conhece. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, ele diz o seguinte, no versículo 13.
E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não se esconde nada de Deus. O homem no pecado, ele quer se esconder de Deus. Foi o que aconteceu na viração do dia da queda. Quando Deus chegou ao jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Deus até perguntou, onde estás, Adão? Mas Deus sabia onde ele estava. Esta pergunta não era porque Deus não sabia. Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria que Adão se manifestasse. Foi esse o sentido da pergunta de Deus. Deus conhece todas as coisas. Tudo está claro para ele. Tudo está patente. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E a prova disso nós vamos ter no juízo do trono branco. Já no tribunal de Cristo. Já no tribunal de Cristo, os salvos verão, quando o Senhor apreciar as obras de cada um, que tudo está registrado diante de Deus. Tudo está patente aos olhos de Deus. E no juízo do trono branco também, a Bíblia diz que abrir-se-ão os livros e a vida de todos estará ali registrada. Né? Há um registro de todas as obras, de tudo quanto está escrito. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, nós vemos isto. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Tudo está registrado. Né? A Bíblia traz a figura de um livro. É como se cada um tivesse um livro ali na Bíblia, ali no céu. Tudo registrado, tudo quanto fez, tudo quanto pensou, tudo está ali registrado, né, na palavra de Deus. Por isso que lá no juízo do trono branco está escrito assim, que abriram-se os livros. Então, diante de Deus, irmãos, não há segredo. Mas os homens não sabem todas as coisas. Deus sabe tudo. E porque Deus sabe tudo, há situações em que, para o bem da igreja, para a consolação, edificação e exortação dos crentes, seja necessário revelar algo que está escondido. O próprio Jesus disse isso. Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, aliás, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 22, está escrito assim, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 2, o evangelista também registra estas palavras do Senhor. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Todas as coisas são conhecidas de Deus e serão conhecidas de todos os homens. Seja no tribunal de Cristo, seja no juízo do trono branco. Mas pode ser que por necessidade da igreja, para o bem espiritual dos salvos, Deus revele, antes do tribunal de Cristo, antes do juízo do trono branco, ele revele algo que está oculto. Ele revele algo que está escondido. Então nós vemos que Deus pode revelar algo que está escondido. Pode dar conhecimento à igreja de algo que está desconhecido da igreja. Mas ele só faz isso para o bem da igreja, para exortação, consolação e edificação. Como diz o nosso comentarista, Deus não satisfaz a curiosidade de ninguém. Deus não é fofoqueiro, Deus não é mexeriqueiro. Por isso, irmãos, não é
manifestação do Espírito Santo, estes adivinhadores que estão por aí. Hoje tem muita gente que é revelador. Enchem as igrejas quando vem, aquele irmão tem um dom de revelação. E enchem as igrejas para que ele satisfaça a curiosidade das pessoas. Irmãos, eu não tenho nenhum receio de falar aqui o que vou falar, porque tem base bíblica o que eu estou dizendo. Quando alguém vai atrás de alguém para tentar descobrir algo por curiosidade, ele está fora da direção de Deus. Irmãos, o dom da palavra da ciência é a revelação de um fato oculto, de uma circunstância oculta, até de um dado da palavra que passou despercebido, para o bem-estar da igreja, para o bem espiritual da igreja, para a edificação, consolação e exortação da igreja. Não é para satisfazer a curiosidade de alguém, não é para trazer dinheiro para a pessoa que supostamente revela. Irmãos, portador do dom da palavra da ciência não é adivinho. Os adivinhos são agentes de Satanás. Quem quiser descobrir alguma coisa por adivinhação, vai para o adivinho, vai para cartomante, vai para o quiromante. Isso é coisa do cão, irmãos. A Bíblia condena a adivinhação, condena o recurso aos adivinhos. E é que estes reveladores são, na grande maioria dos casos, são adivinhos, exploradores, enganadores, charlatães. Procura ver aí no YouTube, coloca ali o profetinha do Orkut. O Orkut já está até fora de moda. Mas o cidadão que pegava os dados das pessoas no Orkut e depois ficava revelando. Ou esses reveladores que vão aí para descobrir RG das pessoas, para dizer quem o irmão que tem a placa do carro tal, e o tolinho do irmão vem chorando para frente da igreja. Isso é invenção, irmão. Ele viu lá o carro que estava estacionado perto da igreja. Irmãos, não corramos atrás de reveladores. Nós temos o Espírito Santo em nós. E ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito Santo de Deus. E nós já temos o Espírito Santo em nós. Deus revela. Mas ele revela quando há necessidade. Quando nós temos a necessidade de que algo que está oculto seja revelado para o bem do povo de Deus. Aí Deus revela. Aí Deus faz conhecer aquilo que está oculto. Mas quando é para o bem das pessoas. Foi o que aconteceu com o profeta Natã. Deus lhe revelou o pecado de Davi. Para quê? Para o bem de Davi. Para que Davi não se perdesse. Para que Davi se arrependesse e voltasse a servir a Deus antes que fosse tarde demais. Por isso que Deus revelou a Natã toda aquela trama que Davi havia feito em segredo. O próprio Natã, na sua mensagem, diz que Deus disse que Davi havia feito tudo em segredo. Mas Deus revelou. E revelou para quem? Revelou para Davi, para que ele se arrependesse. E ele, então, publicamente se arrependeu, como nós vemos no Salmo 51. Foi para isso que Deus revelou o pecado de Davi. Não foi para fazer fofoca, não foi para humilhar, não foi para Natã se engrandecer. Foi o que nós vemos também quando Deus revelou a Eliseu os planos do rei da Síria. Por que Deus revelou a Eliseu os planos do rei da Síria? Para livrar o povo de Israel e para mostrar ao rei da Síria que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Porque o rei da Síria entendia que o Deus de Israel era Deus dos montes ou então Deus dos vales.
e Deus queria mostrar para ele que ele é o único e verdadeiro Senhor. Por isso que Deus revelou os planos do rei da Síria para Eliseu. Por isso que Deus revelou a Pedro a artimanha, o ardil, o engano de Ananias e Safira. Quando Deus revelou a Pedro que Ananias e Safira tinham retido parte do preço e eles estavam mentindo, dizendo que estavam dando todo o preço da herdade que eles haviam vendido, por que Deus fez aquela revelação? Para que o povo tivesse temor. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 5 que logo em seguida da morte de Ananias e Safira veio um grande temor sobre o povo da igreja primitiva, sobre a igreja de Jerusalém. Foi por isso que Deus revelou a Pedro. Não revelou para que Pedro ganhasse dinheiro. Eles não, diante da revelação, eles não foram pegar a parte do preço que tinham retido e entregado aos pés dos apóstolos. Pelo contrário, aquele dinheiro nunca veio para a igreja. Mas houve a revelação para que se retirasse do meio do povo a mentira, o engano, e para que o povo se dedicasse mais a Deus, fosse mais temente ao Senhor. É para isto que Deus usa a palavra da ciência. Não é para satisfazer a curiosidade de ninguém, não é para enriquecer ninguém, não é para descobrir o futuro, não. Irmãos, nós temos que clamar a Deus. Deus conhece todas as coisas. E se Ele quiser revelar, e isto for para o bem da igreja, Ele usará aquele que tem a palavra da ciência. E mais uma vez, eu insisto aqui, palavra da ciência. É algo esporádico. É algo que vem. Eliseu não ficava revelando o plano de todo mundo a toda hora. Não. Ah, irmão Caramuru, mas isso foi no Antigo Testamento. E o irmão disse que no Antigo Testamento o uso do dom era bem esporádico e limitado. Pedro também não ficou revelando direto. Pedro teve aquela revelação naquele momento em que Ananias trazia a oferta e mentia ao Espírito Santo. Mas ele não ficou revelando direto. Por quê? Porque não existe esse negócio de ficar revelando direto. Então essas pessoas que vão aí de igreja em igreja para fazer revelação, não estão de acordo com a palavra de Deus. São enganadores ou mal orientados. O dom da palavra da ciência, ele é esporádico. Vem numa situação concreta para que aquela revelação, o conhecimento daquele fato ou circunstância sirva para o bem da igreja, para a edificação, exortação e consolação da igreja do Senhor. Não confundamos, portanto, o dom de revelação com estas invenções e não tenho receio de dizer também, irmãos, não temos receio de dizer que muitos são usados pelo diabo. Porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias, mas o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Há muitos destes adivinhos que estão por aí, que até descobrem coisas que estão ocultas ou são desconhecidas das pessoas, mas por ação de espíritos enganadores. Por ação de espíritos enganadores. Nós conhecemos a história de uma pessoa que criou uma denominação no mundo evangélico de certo renome e que depois que estourou problemas morais e tudo, e continua até hoje aí pregando por aí. Uma pessoa próxima a esta pessoa disse que ele consultava demônios para descobrir as coisas e revelar. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Cuidado com isso. Não devemos correr atrás de reveladores a fim de fazer ou de descobrirmos o que o Senhor tem nos reservado. Nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele,
que ele tudo fará. Salmo 37:5. Inclusive revelar algum fato ou circunstância, se isto for bom para a nossa vitória espiritual. Para nós terminarmos, o último dos dons de revelação é o dom de discernimento dos espíritos, que também está no plural, né? O pastor Antônio Gilberto, no seu livro Verdades com Pentecostais, ele diz que o dom de discernir os espíritos, ele diz assim, no original, os dois termos que designam este dom estão no plural. É um dom de conhecimento e de revelação sobrenaturais pelo Espírito Santo. Então aqui também estão os dons de discernir os espíritos, né? No plural também. O que é este dom, irmão Caramuru? É o dom que Deus concede a alguns crentes para que identifiquem as operações espirituais em acontecimentos e fatos do cotidiano. Através desses dons de discernimento de espíritos, Deus atesta se uma operação, se um fato está ocorrendo por uma operação espiritual. Explicamos-nos melhor. Deus nos faz enxergar o que está atrás de um determinado fato, de uma determinada circunstância. Se aquilo ali é uma ação de Deus ou é uma ação do demônio. Através do dom de discernimento de espíritos, nós somos levados a entender o que está se passando no mundo espiritual diante de um determinado acontecimento. Porque nós só vemos a aparência, irmãos. Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, ele dizia que o homem só pode conhecer o fenômeno, ou seja, aquilo que aparece. Nós não temos como conhecer as coisas em si. Ele falava isso num aspecto natural. No aspecto sobrenatural, isso é uma realidade patente. Nós não temos conhecimento das coisas espirituais, senão pelo Espírito Santo. E muitas vezes, para que nós não sejamos enganados e iludidos, o Senhor usa essas pessoas que têm o dom dos discernimentos de espíritos para que elas identifiquem uma ação maligna que aparentemente é de Deus. Quem tem o dom do discernimento de espíritos, e é um dom absolutamente necessário nestes últimos dias. Nós lemos aqui que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, quem tem o dom de discernimento de espíritos percebe quando um espírito enganador ou quando uma doutrina de demônio está ameaçando a igreja, está enganando a igreja. É o que nós mais precisamos hoje, irmãos. Hoje que há uma intensa atividade demoníaca, porque a Bíblia diz que na proximidade da volta de Cristo, os demônios atuarão grandemente, como atuaram durante os dias de Jesus Cristo. É uma intensa atividade demoníaca que aumentará na grande tribulação. Hoje ela ainda tem uma resistência do Espírito Santo. Mas, quando a igreja subir, não haverá resistência do Espírito Santo. Mas nós estamos tendo aí o aumento da bruxaria, do satanismo. É muito grande. E nós precisamos discernir os espíritos. Porque no meio da igreja existem os espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores de que fala aqui 1 Timóteo 4, estão no meio da igreja. Porque só pode apostatar da fé quem tem a fé. Ninguém apostata da fé num terreiro de macumba, ninguém apostata da fé na mesa branca de um centro espírita. Apostata da fé na igreja. São esses espíritos enganadores. E o dom de discernimento dos espíritos, ele existe para que a pessoa que tenha este dom discirna, identifique a ação maligna numa determinada manifestação, num determinado fato. No início do portal Escola Dominical, nós recebemos um e-mail de um presbítero lá
de uma igreja no estado da Paraíba. E ele nos contava um caso interessante. Ele havia sido convocado pelo pastor para pregar, e ele então jejuou, orou, Deus lhe deu uma mensagem. Quando ele foi pregar a mensagem, alguém se levanta e começa a falar língua estranha, e a pular e tal, e a igreja se alegrou toda, e ficou aquele momento de manifestação da glória de Deus. Parado aquele barulho, ele vai começar a pregar. E aquele cidadão se levanta novamente, e há novamente o movimento. Quando aquilo cessa, na terceira vez, quando aquele irmão vai pregar, e aquele cidadão se levanta novamente, o Espírito Santo diz àquele irmão: desça e repreenda o demônio. O irmão até treme. Mas o Senhor era o dom do discernimento do Espírito. Ele foi lá, repreendeu aquela pessoa caiu, aquela pessoa estava endemoniada. Ela não estava falando língua estranha por ação do Espírito Santo. Ela estava endemoniada. E qual era o propósito do demônio naquela noite? Era impedir que aquele irmão levasse a palavra que Deus tinha dado à igreja. Isso é o dom do discernimento de espíritos, irmãos. Saber quando uma ação é de Deus ou não. E impedir que as ações malignas venham a atrapalhar a obra de Deus, a prejudicar a igreja. Nós vemos a manifestação deste dom de discernimento de espíritos lá em Filipos, quando Paulo estava ali começando a pregação, e aquela moça começou a dizer: estes homens que vos ensinam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E aquela moça estava acompanhando a Paulo e estava ali como que sendo um arauto, um anunciador do Evangelho. Mas Paulo teve o discernimento dos espíritos. E ele então virou para aquela moça e repreendeu aquele demônio e expulsou aquele demônio. Ele percebeu que, apesar da mensagem aparentemente ser verdadeira, não era Deus quem estava atuando. Era o inimigo que queria confundir o povo, que queria confundir a pregação do Evangelho com a adivinhação que aquela moça fazia, que queria criar em Paulo e em seus companheiros uma soberba, uma exaltação que desvirtuaria a evangelização de Filipos. Mas o dom do discernimento dos espíritos impediu que aquilo se fizesse. E com isso a igreja de Filipos começou a se firmar, como nós estudamos no terceiro trimestre do ano passado, e foi aquela igreja poderosa, aquela igreja extremamente ativa na obra missionária nos tempos apostólicos. Por quê? Porque houve, no momento certo, a manifestação do dom do discernimento dos espíritos. O professor Aristóteles Torres de Alencar, filho, costuma dizer, e é verdade, o que a igreja mais precisa nos dias de hoje é discernimento. É fundamental, nos dias difíceis que estamos vivendo, nos dias da apostasia, da ação dos espíritos enganadores e das doutrinas de demônios no meio da igreja, que tenhamos crentes revestidos de poder, que recebam o dom do discernimento dos espíritos. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, a manifestação do saber de Deus para a edificação, consolação e exortação das Escrituras. Amém.